entrega do São Paulo à semana de Corinthians e Palmeiras, pelas circunstâncias envolvidas. Mas depois de Corinthians e Palmeiras é tipo para tudo, né? E aí, pessoal do Coração São Paulino, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um vídeo do debate do All Sport. O debate que trata-se sobre a situação de Carpini, se ele realmente está conseguindo conduzir o time do São Paulo. Desde já, peço seu like, que contribua com sua inscrição, certo? Solta. O clássico Sansão da quarta-feira ainda está repercutindo, conta da arbitragem da Edna, que a Edna comandou a arbitragem das coisas que aconteceram. Também pela liderança do Santos, Arnaldo, que é um ponto bem importante. O Santos é o líder do Campeonato Paulista, vai aí rumando para fazer a melhor campanha. O Palmeiras está no encalço, é verdade. E o São Paulo, diferentemente do Palmeiras, parece não estar sabendo lidar direito com essa questão de quem joga, quem não joga, gasta, não gasta. Já são aí 5 jogadores machucados, 5 titulares e reservas desses titulares, né? Só na lateral direita, por exemplo, todo mundo está machucado. E o São Paulo deu muita sorte, porque na rodada todos os times do grupo dele perderam. Senão ele poderia ter perdido a liderança. E tem um jogo agora no fim de semana que não é simples, contra o Bragantino. Tirone, acho que essa é o primeiro diagnóstico do início do trabalho do Carpini. E eu não me surpreendo. Eu acho que para ele não é só novidade o clube grande, né? É o calendário do clube grande, é a situação do clube grande. Toda vez que você muda uma comissão técnica, ainda mais no meio da temporada, há uma semana de estrear, tem também a mudança da comissão técnica, da preparação física e do tipo de jogo do time. Se você reparar, o tipo de jogo do Carpini exige muito mais fisicamente dos jogadores do que o tipo de jogo do Dorival. O Tirone que não gostava, viu, gente, do jogo do Dorival, que ele chama de tico-tico no fubá, alguma coisa assim, que era uma coisa mais cadenciada. Agora é uma coisa mais visceral, sabe? Aquela pressão na saída e tal. E aí você precisa ter perna. Perna no início da temporada, ninguém tem muito perna. Ainda mais trocando a comissão técnica no meio do processo, sem saber exatamente qual é o método e as condições dos jogadores. E além disso, uma coisa que chama muito a atenção e é inusitado, e acho que ela não se aplica, sobretudo no início da temporada, é a demora e a parcimônia do Carpini em fazer trocas, né? Ele normalmente não faz as 5 trocas. Isso, como ele falou até sobre isso depois do jogo contra o Santos, não é uma lei, de fato não é. Mas é quase uma necessidade de todos, sobretudo no início de temporada, num calendário tão desgastante como esse. Então, contra o Santos na chuva, ele só fez 2 trocas. E normalmente o que acontece de um jogo para o outro, ele perder jogadores lesionados. São várias lesões musculares e aí não tem segredo, né? O método, a insistência, a falta de rodízio, é o oposto exatamente do Palmeiras. É o oposto. O Palmeiras, ele tem a comissão técnica comandada pelo Abel, um tal rigor sobre essa situação, e às vezes até passa do ponto, que é a troca pelo minuto, independentemente da atuação do cara, independentemente do resultado do jogo. A gente já discutiu isso. Muitas vezes o Abel troca lá, o Rafael Veiga vai jogar até o minuto 70. Tabelado. Não importa. Não é isso, Danilo? Não importa o que esteja tabelado. Tabelado. É um Excel. Zé Rafael vai jogar até o minuto 80. Fulano vai jogar até... assim foi desde o passado, com o Dudu, com o Veiga. É um método, né? Às vezes escapa o resultado, a torcida não entende a saída do jogador que está bem no jogo. Aconteceu isso com o Flaco, por exemplo, em Santo André, né? No empate contra o Santo André, que o Flaco tinha feito gol, estava jogando bem e saiu. Isso acontece às vezes, mas é um método pensando na temporada inteira. O Carpini ainda está descobrindo o método. E isso pode custar muito no início da temporada. Eu entendo a semana de entrega do São Paulo, a semana de Corinthians e Palmeiras, pelas circunstâncias envolvidas, mas depois de Corinthians e Palmeiras é tipo para tudo, né? Jogar com o titular em Campinas, não dá. Não substituir contra o Santos na Aguaceira, não dá. Esse tipo de coisa. E aí o São Paulo não tem o técnico que o Palmeiras tem e que o Flamengo tem, né? Ele ainda está em aprendizado.
Tite e Abel é uma outra situação. Nós estamos falando dos times que estão lidando bem com esse início de temporada. Sobre a arbitragem, Tironi, é o que eu estava falando no início. A arbitragem paulista decidiu trocar o comando. Pouca gente sabe isso, porque não fizeram... Aliás, o presidente da Comissão de Arbitragem devia dar entrevista, se for necessário, com o intérprete. Ele é argentino. É o Lustó, que é filho daquele Lustó mais antigo árbitro, que não é bom árbitro como o pai dele era. Nunca foi, aliás. E ele substituiu a Ana Paula de Oliveira, uma mulher no comando da arbitragem, né? Que era muito, tal, não sei o quê, era considerada lá no meio machista que vivemos, aparece demais, tira selfie na arquibancada não sei da onde, aparece no Instagram, tal, não sei o que lá, e resolveram mudar o comando da arbitragem, certo? Vou repetir, o Paulistão do ano passado não teve nenhum grande imbróglio de arbitragem. Acabou o campeonato, a gente falou, cara, não é que o pequeno ganhou do grande na casa dele e não teve nada? Não, a discussão, o pequeno debate foi no jogo final Palmeiras e Água Santa se o Klaus deveria ter expulsado o Dudu por revide ou não. Não sei se o Lanilo lembra desse lance. Era uma coisa interpretativa, tinha uma fagulha, mas resolveram mudar o que estava dando certo. E está dando tudo errado. E aí, de novo, o que o Santos fez com a Edna antes do jogo não se faz. E também a gente pega leve muitas vezes com o Santos, sabe? Sendo bem sincero. A gente pega leve com o Santos em relação à questão da Vila Belmiro, que ele continua jogando como se nada tivesse acontecido nos últimos tempos. A gente pega leve no método. E o presidente do Santos hoje, a gente estava falando, essa nota do Santos parece as notas da época do Eurico Miranda. Pois o presidente do Santos é da época do Eurico Miranda, o Marcelo Teixeira. O presidente do Santos mudou a escala de arbitragem no Brasileirão de 2002 para pagar um favor com o Ricardo Teixeira lá atrás. E o Santos hoje não é mais o bonzinho, não. E o técnico do Santos também não é o bonzinho, é o Carlinhos Velho de Guerra. O Santos está na briga aí para valer, não está querendo... Não é... Ele provavelmente só vai jogar contra outro grande paulista no ano que vem. Mas o que o Santos fez com a Edna é machismo, covardia, pode botar um monte de coisa. E a Edna e sua equipe entraram na partida, no clássico, completamente pressionados. Completamente. E para completar, a participação e a colaboração dos envolvidos no campo, ela é zero, né? Nenhum jogador, nenhum treinador, é capaz de ajudar a arbitragem. Pelo contrário, só pilha mais a arbitragem. E em relação ao VAR apitar jogo, quando a árbitra ou o árbitro está pressionado, é ainda mais comum. Essa é outra incoerência do novo comando de arbitragem. O Lustó veio, em tese, o primeiro diagnóstico dele foi: o VAR é utilizado de maneira exagerada no Brasil. Bom, olha o Paulista, vocês vão ver se mudou alguma coisa. Aí é que tá, eu acho que falta alguém, Arnaldo. Falta alguém em castelhano, em inglês, em italiano, francês, português. Reuniu todos os árbitros brasileiros, que são, em regra, ruins, mas todos. E, fundamentalmente, aqueles que fazem o VAR. Diz o seguinte: seus burros, aí é o método Mano Menezes, seus burros, só intervenham quando for um erro grotesco. Esse é o espírito. A Edna não marcou o pênalti. Não marque, não chame. Não é um erro crasso. Tanto não é que divide opiniões. O Arnaldo acha que não foi pênalti e eu acho que foi. Mas ela está em campo, ela viu de perto, ok? Então não marque o pênalti. Olha, a bola de fato bateu na mão do jogador, mas não teve a menor participação no gol. Se não batesse na mão, teria batido na coxa. É gol, não se meta. É isso. Mas parece que não entra na cabeça deles. Então tem que dar com machadada, abrir e botar lá dentro. É simplíssimo resolver o problema do VAR no Brasil. É alertar para o espírito do VAR.
é para não intervir em lances que não sejam grosseiros. Um erro absurdo. Ponto. Tenho dito. Eu fui atrás da implementação do VAR no Brasil. Eu fui atrás da federação e do Lustô para ver se eles querem comentar. Eles falaram que não vão comentar nada no momento, só vão ir a público, só vão aparecer no público se considerarem algo gravíssimo, que eles consideram que nada gravíssimo aconteceu até agora. Pois é, porque aí que está, Danilo, veja, o nada gravíssimo respalda o intervencionismo do VAR. Porque eu também não acho que a arbitragem da Edna foi um desastre. Eu acho que ela falhou ao não manter a opinião dela e não dar o pênalti. Eu acho que foi pênalti. Veja o que eu estou dizendo. Eu daria o pênalti. Eu daria o pênalti. Mas como ela não deu e ela viu claramente, eu não iria ao VAR. Olha, vem aqui. Não, eu já firmei minha convicção. Jogo que segue. Manda bater o tiro de meta. Pois é, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Infelizmente, a maior parte do vídeo é falando sobre a arbitragem. Coisas que, pra mim, já ficam para trás. Porque, sinceramente, aquele jogo lá, São Paulo e Santos, tinha que acontecer aquilo mesmo. Foi pênalti mesmo. Infelizmente, devido à regra, tinha que ser anulado o gol do São Paulo. E vida que segue, foi só mais um jogo. Acredito que tem muita coisa ainda para rolar nesse Campeonato Paulista. Quanto à arbitragem da Edna, eu acredito que ela simplesmente também foi levada pela pressão externa. Deveria ser bem mais administrado quanto a isso. Certo? Desde já, até a próxima. Valeu!